um ano e vai até 30 de setembro do ano seguinte, é chamado o ano fiscal da imigração. E dentro daquele ano fiscal é que são emitidas as cotas de vistos. Tem cotas de vistos para vistos de família, tem cota de vistos para vistos relacionados a emprego, a trabalho. E esse ano fiscal que acabou agora, no 30 de setembro, que foi de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro desse ano, tiveram aí aproximadamente 500 mil vistos disponíveis para petições de família, relações de família, parentesco com o cidadão americano ou com quem tem o Green Card. E milhares desses vistos não foram utilizados por conta da pandemia. Ou a imigração não estava processando esses vistos, ou várias pessoas não puderam fazer aplicações, petições para a imigração, e muitos desses vistos deixaram de ser assinalados para os imigrantes. Estou falando aí na casa de 260 mil vistos de família, de petições de família, que deixaram de ser utilizados nesse último ano fiscal. Ou seja, está sobrando visto. Está sobrando visto. Literalmente. E o interessante é que a lei diz que os vistos de família que não foram utilizados em um ano fiscal, eles vão passar para o próximo ano fiscal, mas vai para os vistos de employment based, ou seja, os vistos de trabalho, os EBs, o EB1, o EB2, EB3 e assim por diante. Então, todo ano a gente tem ao redor de 140 mil vistos para os employment based, os vistos de trabalho. Ou seja, esse ano, além da gente ter os 140 mil, a gente vai ter 260 mil vistos a mais para os employment based. Ou seja, estamos falando de 400 mil novos green cards, né? Porque todos os processos EBs vai direto para a residência permanente, para o green card. Exato. Então, assim, tem essa, obviamente, uma excelente novidade aí para quem é da pessoal aí que está pleiteando algum visto, algum green card através de uma petição de trabalho, seja EB1, EB2, EB3 e demais. Então, vai ter muito visto aí disponível para o pessoal que aplica para as petições de employment based. Lembrando que a imigração continua aceitando normalmente os pedidos, né? Exatamente. Ou seja, não precisa esperar o próximo ano, esperar dar 31 de dezembro, para preparação e protocolo de novos pedidos. A imigração nunca parou durante a pandemia. Então, a gente continua mandando processos independentemente de pandemia ou de qualquer outra coisa. E lembrando, esses 260 mil vistos adicionais que vieram para as petições de trabalho, se eles não forem utilizados durante esse ano fiscal, que se iniciou agora, dia 1º de outubro, e vai até 30 de setembro, eles simplesmente desaparecem. Não é que ele vai passar para o próximo ano. Então, além dos 140 mil, mais 260 mil. Se esses total desses vistos não forem utilizados, para o próximo ano volta a ter apenas 140 mil, que é um número considerável também. Ou seja, a janela de oportunidade está aberta de agora até o fim deste exercício, que termina em 30 de setembro de 2021. Então, essa é a hora de quem está buscando aplicar, é mais um incentivo, onde entende-se de que se tem mais números disponíveis, obviamente a seleção ela continua sendo rígida, claro. Mas o nível de seleção que você precisa fazer para encaixar numa bola num círculo desse tamanho, agora o círculo aumentou. Então a gente está vendo aí uma caixinha maior. Oferta e demanda, né? Vai ter bastante aí oferta de vistos aí para esse ano. Isso é uma boa notícia para quem quer tentar algum visto através de petições de trabalho. Tá. A outra novidade, Alexandre, eu acho que a gente pode falar do Premium Processing, né? Eu acho, na minha opinião, até melhor. Essa é a segunda tema, mas acho que é a melhor novidade do ano. Essa novidade aí, a gente trouxe em primeira mão naquela live que a gente fez no final de agosto, acho que foi 28 de agosto,
tá? Inclusive lá na página da PQ Law Firm tem todos os vídeos, as lives que a gente fez. E naquela ocasião a gente trouxe aquela informação que a Câmara dos Deputados havia aprovado um projeto para trazer mais receita para a imigração, que ela quase parou esse ano por falta de verba. Então a Casa dos Representantes aqui dos Estados Unidos trouxe essa ideia de trazer processamento prêmio para categorias que nunca tiveram oportunidade de ter processamento prêmio. Então, o que é o processamento prêmio? Tá. Porque às vezes o pessoal escuta, né? A gente fala premium processing, traduz para processamento prêmio. E o pessoal fala, o que é processamento prêmio? Processamento, cada tipo de visto, ele tem um determinado tempo para ser processado pela imigração. Se você vai no site da imigração e coloca lá, petições I-140 com base no Employment Base 1, e lá vai ter um estimado que pode demorar entre, sei lá, 10 meses a 18 meses para processar aquela petição. E tem vistos, no caso, por exemplo, do EB1, o EB3 com sponsor, o EB2 com sponsor, com patrocinador. Esses vistos, eles sempre tiveram o processamento prêmio, que você paga uma taxa prêmio. Essa taxa era de 1.440, agora ela vai para $2.500. Você paga essa taxa prêmio e tem seu caso analisado por um julgador americano em até 15 dias úteis. Então, ou seja, que ele demora que se você não pagar, utilizar esse processamento prêmio, você ia esperar aí 1 ano e meio, agora você pode ter uma resposta. É uma express, né? É uma linha expressa, exatamente. Então, agora, vistos como o EB2, interesse nacional, o EB1C, que é o de executivos de multinacionais, esses, historicamente, eles não tiveram disponível o processamento prêmio. Então, o EB2, por interesse nacional, que hoje é um visto bastante utilizado, né, por profissionais, por empresários, as pessoas têm que esperar o tempo normal dele, que pode levar, às vezes, quase 2 anos. E agora, a Câmara dos Deputados aprovou em agosto, o Senado aprovou um outro projeto similar, incorporando ao projeto da Câmara dos Deputados, e enviou para o presidente dos Estados Unidos, e ele assinou e virou lei. Já está nos livros como lei de processamento prêmio para várias categorias de benefícios que antes não tinha. EB2, National Interest Waiver vai ter, o EB1C para os executivos de multinacionais, vai ter processamento prêmio para o Employment Authorization, né, a autorização de trabalho. Combo Card, né? Autorização para poder trabalhar ou viajar estando aqui. Resumindo, processos que demoravam 1 ano e meio, com essa taxa adicional, eles podem sair em 15 dias, né? O tempo do Express. Assim, pela tabela que eles colocaram, o preço pode variar de 1.700 a 2.500, tá? E o tempo de processamento ele vai variar de 15 dias úteis a 45 dias úteis, dependendo do tipo de petição, do benefício que você estiver aplicando. Então, eu acho que essa foi uma excelente notícia, já é lei, porém a gente está aguardando o USCIS, que é quem julga esses tipos de petição, implementar essa lei, colocar no website deles como isso vai ser feito, para onde você deve enviar esse pedido. Então, isso a gente está aguardando, vai demorar. A logística dos formulários. Exato, exatamente. Você vai mudar os formulários também. Então, a gente está esperando aí, que deve sair nas próximas semanas ou mais um mês, acredito. Sim. E acho que a última novidade é a história do Duration of Status para visto de estudante e imprensa, né? Verdade. E essa já não é uma novidade muito boa, mas às vezes é de repente o pontapé que às vezes muita gente precisa para buscar um processo de residência, né? Exato. Esse ainda é um projeto, uma proposta. O próprio ICE, que é a Polícia de Imigração,
aqui nos Estados Unidos que controla esses tipos de vistos de estudante. Está propondo isso acabar com o chamado duração de status, ou duration of status, para vistos de estudantes, os vistos F, os vistos J, e para representantes de mídia estrangeira, o visto I. Né? O que é esse duration of status? Né? Por exemplo, se você vem para cá, para os Estados Unidos, com um visto de turista, o B2, ele vai te dar aqui, provavelmente o oficial, quando você chega, vai te dar um tempo determinado para permanecer aqui, geralmente 6 meses. Então você sabe o início e o fim da sua estadia aqui. Se você não pedir uma extensão dessa estadia, você tem que ir embora antes desse período. Quem vem com visto de estudante, o F, ou o J, ou os representantes de mídia, eles não recebem um status definido. Eles não colocam a data final que o seu status termina. Eles te dão a duração de status. Isso significa que o seu status vai durar enquanto o diretor da escola, da instituição, disser que você está cumprindo aqueles créditos, ainda está estudando naquela escola ali. Então, enquanto isso acontece, você pode ficar aqui sem ter uma data limite. Toda vez que você sai dos Estados Unidos e volta, você recebe duração de status e não uma data pré-definida. O que o ICE quer fazer é acabar com isso. Porque acaba tendo muita fraude, pessoas que vêm para cá para fazer curso de inglês. Indefinidamente, né? Indefinidamente. Estudante profissional, tá com F1 ali, no passaporte está D/S, e vou estudar enquanto estiver no curso de inglês, eu estou ficando por aqui. Fica aí 5, 6 anos ou mais com o visto F1, duração de status, e aquele status nunca acaba, fica indefinido. E o ICE quer acabar com isso. Agora, o que a proposta o F1, por exemplo, você vai receber uma data limite que não pode passar de 4 anos. Tá? Vai analisar a extensão do seu curso. Se for um curso de 1 ano, você vai receber 1 ano. Se for, por exemplo, um bacharelato, que geralmente leva 4 anos, ou college degree, você vai receber no máximo 4 anos. Então, se você não entrar com pedido de extensão e demonstrar que você merece aquela extensão porque o seu curso atrasou ou teve você não conseguiu concluir uma matéria determinada, você tem que sair dentro daquele prazo que a imigração te concedeu. Isso aí, na prática, é o seguinte: não o plano A, que vou com visto de estudante, vou ficando lá, ou vou com visto de imprensa, que é esse visto I, que pode também ser renovado indefinidamente, a tendência, tudo indica que isso vai acabar. Vão ter prazos definidos e aí tem que entrar já o próximo passo na estratégia, o que a gente fala. Sempre tem que estar de olho na próxima estratégia. Ok, gostei daqui, quero ficar, meu curso está terminando. Qual é o próximo caminho? Muitas vezes a gente vê clientes que até por força da comodidade, de repente está um dos dois do casal está frequentando uma faculdade, uma escola, e o resto da família está garantido ali pelo guarda-chuva de um F2, por exemplo, que é o dependente do visto estudante, e não, deixa eu ver, vamos esperar, não sei e tal, e aquilo vai passando os anos. E às vezes as oportunidades, igual essa agora de um numerário excedente de mais 260 mil vistos, além dos 140, né, das vagas que tem aí para esses candidatos de Green Card, a um visto de residência, o Green Card, essas oportunidades passam e a gente vê que às vezes depois as circunstâncias mudam como essa. Se mudar, vai mudar para prejudicar quem está dependendo único exclusivamente desses vistos. Acho que um tema aí importante que a gente lida com isso todo dia, apesar de não estar diretamente ligado com a nossa jurisdição, ou seja, onde a gente pode atuar em relação aos clientes, de fazer petições aqui de Green Card, de visto de trabalho, de cidadania, de naturalização, de casamento, mas a gente é inundado com perguntas sobre fechamento de fronteira, né? Exato. Acho que se a gente ganhasse $1 para cada pergunta dessa de quando vai abrir as fronteiras,
eu não precisava mais trabalhar com outra coisa, porque é o dia inteiro. E a gente entende, lógico, são 2.200.000 brasileiros que vêm para os Estados Unidos todos os anos e que agora se viram numa situação que eles não podem entrar aqui. Então é evidente que a gente recebe uma boa parte dessas perguntas lá. O fato é que as informações, ou seja, a proclamação, ela diz que residentes e cidadãos podem entrar, a gente já falou isso anteriormente, é uma medida sanitária, um travel ban, é uma medida sanitária para países que estão na lista de alto contágio do vírus, tá? Esses passageiros que vêm para cá, independente da nacionalidade, se for brasileiro, alemão, italiano, eles têm que cumprir uma quarentena, ou seja, eles não podem ter saído direto do Brasil e entrar nos Estados Unidos. Se eles saíram do Brasil e foram para um país que não está nessa lista negra de alto contágio, sei lá, México, né? Como a gente tem escutado muitos clientes, vou passar umas férias no México, 14 dias, e aí eu entro nos Estados Unidos. Ok. A única situação que dá, algumas das situações que dão, que são exceções a esse banimento, é cidadão ou residente aqui nos Estados Unidos, né? Residente entende-se por green card holder. Você tem cônjuges, né, desse cidadão ou residente, mesmo que o cônjuge não tenha ainda um green card, não tenha iniciado o processo, o cônjuge pode ter visto de turista, mas só de apresentar a certidão de casamento, ele entra na exceção, né, marido ou mulher de um cidadão ou residente americano. Aí você tem filhos menores e solteiros, né, menores de 21 anos de idade e solteiros, ou seja, se você tem um pai ou mãe que são cidadãos ou residentes com green card aqui nos Estados Unidos e você tem menos de 21 anos de idade e é solteiro, você também estaria dentro dessa exceção. Você tem a exceção de irmãos, né? Irmãos de cidadãos e residentes, e você tem a exceção de... qual é a outra? São 4 exceções. O irmão aí, se eu não me engano, os dois têm que ser menor de 21 anos. Menor de 21. A gente já viu o caso de um irmão é maior, o outro não é, foi barrado. Tô lembrando daquele caso onde estava dentro da exceção de a criança... você, por exemplo, a criança ia ser adotada, né? Não era filho, mas estava em processo de adoção. Isso também está dentro de uma das exceções. É um caso mais raro, mas já aconteceu. A interpretação do CBP, ou seja, do Customs and Border Protection, ela tem deixado a gente intrigado. Por quê? No mesmo dia, aconteceu isso, caso real essa semana. Um cliente que estava vindo com um jato privado, um avião particular, ou seja, um cliente que estava vindo na situação mais privilegiada e exclusiva. Os voos particulares, quando vêm da América do Sul, para entrar nos Estados Unidos, eles têm que entrar ou por Caribe, Porto Rico ou sul da Flórida, que é Miami ou Fort Lauderdale. Eles enviaram o pedido, o plano de voo e o pedido de entrada, e tinha um dos filhos menor de idade, o bebezinho, era americano, tinha nascido aqui, mas a família não mora aqui. Nos 4 pontos de entrada, o CBP Officer respondeu que não. Por quê? Porque o filho, o neném, que era o único americano, que daria a exceção para o irmão, que daria a exceção para os pais, não era residente aqui. Óbvio, né? É um bebê de colo, ele reside com os pais no Brasil. E essa interpretação não está na proclamação. Ou seja, isso foi um entendimento do oficial da imigração, porém foi o mesmo entendimento em 4 portos de entrada diferentes. E a gente teve, no mesmo dia, uma família de clientes que entrou, chegou em voo comercial, voo normal da Azul, ou qualquer voo desses comerciais, foi para a imigração. A criança de 1 ano e meio nasceu aqui, tinha nascido, ou seja, a exceção então dos pais de filhos menores de cidadão americano aplicou, se fez valer, foram para a Secondary Inspection, que é aquela salinha. O oficial da imigração perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? Viemos férias. E eles entraram. Ou seja, discrecionariamente, né, existiu interpretação diferente para a mesma proclamação, para a mesma lei.
Dito isto, vamos dizer assim, essa lenda que virou, esse mito que virou fechamento de fronteira, a gente acredita, inclusive com informações de gente lá de dentro, de próprias pessoas que trabalham lá, que evidentemente está fechado agora. Agora, quando abre, ninguém sabe. A aposta ou a grande chance ou a possibilidade maior, 99% de chance, que não vai abrir até o final do ano, tá? Para vistos diversos e para quem não está numa dessas exceções. Além das exceções por família, né, que seria irmãos, que seria cônjuge, filhos e adoptees, né, que seriam a serem adotados, que já está em processo de adoção, você tem mais 3 exceções, que são as exceções por reunião de interesse nacional, e aí não é uma reunião para ver, por exemplo, o encanamento do seu apartamento que estourou aqui, você precisa ver. Realmente seria uma reunião, por exemplo, com o Departamento de Estado, algo que fosse realmente de interesse para a nação inteira como um todo. Funeral, ou seja, se você está vindo participar aqui de um funeral de um membro da sua família que era residente ou cidadão. E a terceira, tratamento médico de urgência, né? Lembrando que parto não é tratamento médico de urgência. Isso já ficou definido. Quem está buscando entrar aqui nos Estados Unidos simplesmente para dar à luz aqui, para que a criança nasça americana e tenha acesso aos hospitais americanos, e tratamento médico americano, obviamente, é uma escolha que é da família, mas isso não enseja na exceção de entrar aqui. Então, basicamente é isso, fazer esse parêntese aí, porque esse tema é recorrente, a gente tem lidado com isso no dia a dia. Aí, voltando para a questão de todas essas novidades aí. Novidade de que pode acabar a duração de status, ou seja, essa facilidade hoje de ficar eternamente com visto de estudante ou visto de imprensa. A gente, de repente, tem uma taxa de urgência, aí, uma taxa express, onde a gente pode pagar esse adicional de $2.500 para a imigração, e em vez do processo ficar lá sentado para ser analisado 1 ano e meio, ele vai ser analisado em 15 dias. E com essa novidade que a gente vai ter aí mais 260 mil vagas para Green Card, além das 140 mil, isso chega à conclusão, assim, não precisa não precisa ter um conhecimento vasto, específico e técnico de imigração para entender que esse é o encontro dos planetas, vamos dizer assim, para entrar, então, com um processo de EB. A gente vai falar novamente aqui, né, quais seriam essas opções. Obviamente que consultas, perguntas, dúvidas, pode enviar para o WhatsApp de agendamento nosso, está aí nas mídias sociais, no website, tem lá o número do WhatsApp, para que a gente possa agendar consulta, responder, etc. Mas quais são as opções que a gente tem hoje dentro desses Employment Days, que é esses que vão explodir aí os 400 mil vagas, agora, já a partir desse mês até o ano que vem, até setembro do ano que vem, e a gente entender um pouco, ou pelo menos passar um pouco dessas, vamos dizer assim, desse ticket dourado aí que apareceu circunstancialmente para quem qualifica, né? Verdade. Falar dos Employment Based aqui, acho que... EB1, EB2... Tá bom. Basicamente, existem, da categoria dos EBs, que são os vistos de trabalho, Employment Based, a gente tem os vistos, as petições, em que o interessado, o estrangeiro, vai necessitar de uma oferta de trabalho. A gente tem opções em que o estrangeiro vai precisar de fazer um investimento aí bem substancial. E temos as opções que a pessoa não vai precisar nem de oferta de trabalho, um patrocínio de uma empresa americana, e nem de fazer investimentos. Vou falar primeiro aqui dos vistos que vão requerer uma oferta de trabalho, um patrocinador americano.
que seriam o EB2. Dentro do EB2 existem algumas categorias. Uma delas é através de oferta de emprego, através de patrocínio, uma empresa americana fazendo uma oferta de trabalho. E o EB3 também seria um visto em que você precisa de uma oferta de trabalho. Basicamente, nos vistos... Com menos qualificação, né? O EB3, né? O EB2, com oferta de trabalho, você precisa demonstrar, assim como o NW, National Interest Waiver, de interesse nacional, que você, ou o EB2, com sponsor, que você ou tem um grau avançado ou que você tem uma habilidade excepcional. O EB3, você pode ter um profissional, pode ter uma pessoa sem escolaridade e pode ter uma pessoa sem escolaridade e sem experiência profissional nenhuma. Então, ele engloba várias situações. Com um empregador, com uma empresa americana que está disponível. Exato. E passando pelo crivo do Departamento de Trabalho, que a empresa que quer contratar um estrangeiro, ela primeiro tem que demonstrar para o Departamento de Trabalho que ela não está afetando negativamente o mercado de trabalho americano. Esses tipos de visto que exigem uma oferta de trabalho é isso. A empresa ela inicia um recrutamento, coloca anúncio em jornal, tem que mandar o anúncio para o estado onde o emprego vai acontecer e se aparecer algum candidato que atenda às exigências daquela oferta de trabalho e a pessoa seja um cidadão americano, a empresa ela não vai poder contratar aquele estrangeiro, porque ela teve ali, demonstrou para o Departamento de Trabalho que existe, ela pode contratar uma pessoa aqui de dentro, não precisa trazer alguém de fora para fazer a mesma tarefa. Então, primeiro, você demonstra ali para o Departamento de Trabalho que você não está afetando negativamente o mercado de trabalho americano. Depois, é um processo que leva aí aproximadamente 8 meses. Se aprovado, você recebe um chamado certificação laboral. Agora sim, com a certificação laboral, você pode dar entrada na imigração. Então, basicamente, são 3 etapas nos que exigem oferta de trabalho. Primeiro, certificação laboral junto ao Departamento de Trabalho, aprovado, aí você vai agora para a imigração. A imigração vai analisar, se aprovar a imigração, aí você vai para ou o processo consular, receber o seu visto no consulado americano no seu país de origem, ou se a pessoa estiver aqui e tem um status imigratório válido, ela poderia fazer o ajustamento de status. Então, basicamente, esses são os EBs com oferta de trabalho, com a exigência de um patrocinador americano, que inclusive é o dono do processo. Então, se a empresa, no meio do processo, desistir de te contratar, você precisa, na maioria dos casos, achar um outro empregador. E temos os vistos em que você não precisa da oferta de trabalho, você não precisa passar pelo crivo do Departamento de Trabalho, essa certificação laboral, que ela sempre adiciona aí, no mínimo uns 8 meses ao processo, e além de você ficar sempre na apreensão se vai aparecer um candidato qualificado como você ou mais qualificado que queira a vaga. Então, o EB1 habilidade extraordinária, e o EB2 categoria National Interest Waiver, ou por interesse nacional, essas vocês... Famoso NW. O NW, essas duas modalidades de visto, você pode diretamente ir à imigração sem a necessidade de uma empresa americana, um empregador americano, e você, por esforço próprio, pleitear um green card por suas qualificações, suas credenciais, comprova que você é um profissional de alta performance, né? No caso do EB1, ele serve para pessoas na área de negócios, ciências, educação, saúde, atletismo,
Então, tem ali 10 critérios, a pessoa tem que preencher pelo menos 3 dos 10 critérios, ou seja, 30% dos critérios disponíveis ali, e que seria ter premiações a nível nacional ou internacional, ser membro de associações profissionais, você ter matérias, jornais, revistas, fazem matérias sobre o seu trabalho, te citam, você como profissional. Se você já julgou, convidado a julgar trabalho de outros profissionais, banca de PhD, de doutorado, se você desenvolveu algum trabalho que foi considerado original, alguma metodologia, algum produto que foi considerado original, inovador, e que teve um impacto para a sua indústria, esse é um critério importante. Se você é pessoa que gosta de escrever, tem trabalhos de sua autoria e esses trabalhos são publicados, esse é um critério também interessante. Ter seu trabalho em exibições, congressos, exibições artísticas, showcases, que é apresentação em teatro, peça de teatro. O outro critério seria você ter uma performance, ou ter tido uma performance de liderança ou uma performance crítica para uma organização, uma instituição distinta. Então, ali você tem que demonstrar que a instituição é distinta, é reconhecida e que você teve uma função crítica ou de liderança para aquela instituição. Temos também a parte de remuneração, salário. Se aquele profissional tem uma remuneração, um salário compatível com uma pessoa de habilidade extraordinária, esse seria um critério. O último critério é o sucesso comercial na sua área. Então, você pintou um quadro, você mostrou que aquele quadro foi vendido por $30 mil, empresas querem associar a marca dele com o seu nome, te dar um boné, um patrocínio para você usar o logo no seu barco, na sua camisa. Enfim, você está mostrando que você está tendo sucesso comercial na sua área. Então, se você tiver 3 desses 10 critérios, você é um forte candidato ao visto EB1 por habilidade extraordinária. E o bom do EB1 é que já tem hoje, já historicamente, a possibilidade de você pagar aquele processamento premium. Hoje o EB1 ele aumentou o processamento premium de $1.440 para $2.500 e ter seu caso julgado em até 15 dias úteis. Então isso é bastante interessante. Contra o 1 ano e meio, né, que seria sem o premium. E o interessante, assim, na prática, o que a gente mais escuta lá no escritório é o seguinte: não, mas eu não qualifico para esses vistos de habilidade extraordinária. O que eu fiz não foi nada demais, eu sou simplesmente um arquiteto. Estou pegando um caso assim, recente, o arquiteto que a gente estava conversando. Vamos dar uma olhada. Eu ganhei o tal concurso, eu ganhei um projeto para poder fazer uma cidade modelo lá na África, eu ganhei um concurso aqui local de um projeto, melhor projeto do Estado, eu faço parte lá da Câmara Julgadora de uma entidade internacional que analisa projetos de jovens arquitetos. Então, assim, não subestime o seu conhecimento, o seu histórico e o seu background. Tudo que é feito profissionalmente, tudo que foi feito profissionalmente, os Estados Unidos ele vai esmiuçar e vai dar valor a cada um desses pontos. Não é um sistema de pontos como no Canadá, mas é um sistema de mérito. Então, não imagine que... deixa que a gente tome essa decisão ou faça esse aconselhamento ou chegue nessa conclusão. Não olhe você mesmo para o seu currículo e diga: o que eu fiz não foi nada. Peraí, como não fez nada? 30 anos
na mesma instituição financeira, terminou com alto cargo, ganhou prêmios, entendeu? Escreveu matéria em jornal, ou foi publicado. É isso que os Estados Unidos quer. É um visto de habilidade extraordinária. Mas o pessoal pensa que é o seguinte, eu não tenho prêmio Nobel, eu não fui para as Olimpíadas, eu não fui, entendeu? Meu livro não virou novela da Globo, então eu não sou extraordinário. Não, negativo. E tem 400 mil desses aí disponíveis agora esse ano. Um outro exemplo, eu estava conversando uma consulta com um cliente e tentando entender melhor a profissão, a experiência dele, eu comecei a falar dos vistos, né, de habilidades e não, acho que eu não me qualifico. Perguntei, né, você já fez ele trabalha ainda numa grande indústria automobilística internacional e ele, o que eu faço lá não é tão importante. O que você já fez? Eu já desenvolvi uma maçaneta que ela é utilizada em todos os caminhões internacionalmente. Trabalho original. Ou seja, já marca ali um item, né? Não, só desenvolvi uma maçaneta do carro. Eu falei, mas esse carro, ele é o quê? É um carro apenas? Não, ele é na linha de produção inteira. Então, e vendido internacionalmente. Então, assim, tem muita coisa aí que dá para encaixar, ou se não for no EB1 de habilidade extraordinária, provavelmente no EB2 aí por interesse nacional, que não tem esses 10 critérios, o NW, né? Você, na verdade, tem que demonstrar que você tem um grau avançado. O grau avançado, ele seria um PhD ou um mestrado, ou, se você não tiver nenhum mestrado ou um PhD, um bacharelado, no mínimo um bacharelado, um curso de 4 anos, e 5 anos de experiência progressiva na sua área, pós-bacharelado. Se você tiver isso, você qualifica pelo grau avançado. Porém, se você é uma pessoa, um empresário, por exemplo, que tem uma empresa bem-sucedida, mas por algum motivo não teve uma escolaridade, uma formação, né, um diploma desse nível, você pode tentar ir pelo lado da habilidade excepcional. São 7 critérios, eles vão analisar, mesmo você não tendo um PhD, um mestrado, um bacharelado, se você tem certificados, fez cursos na sua área, coisas que te capacitasse ali para a sua indústria, né? Aí anexaria aí esses certificados, esses diplomas. Se você tem mais de 10 anos de experiência na sua área, então pegaria comprovantes do seu tempo de experiência, cartas de RH da empresa, falando a sua função, onde você trabalhou, de que período até que período que você exerceu aquela função. Se você tem licença para praticar a sua profissão, se você tem reconhecimentos feitos, né, na sua área ali que são significativos, também seria uma forma de demonstrar habilidade excepcional. Salário, remuneração, também se for compatível com pessoas da sua profissão. Alguns dos pontos eles são bem parecidos. São bem parecidos, Esse aí é para você qualificar objetivamente para o EB2. Depois que você conseguiu ou ir pelo grau avançado ou ir pela habilidade excepcional, agora a imigração vai analisar o seu projeto, o que você pretende fazer no país. É interessante, é de importância nacional, então vai analisar que se o que você vai fazer, se vai ter uma abrangência maior do que apenas beneficiar aquele empregador para quem você vai trabalhar, ou mesmo que beneficie aquele empregador, que o seu produto ali, o seu trabalho ali, ele, para aquele empregador, vai ter um efeito cascata que vai de alguma forma beneficiar outras regiões do país, e se você estiver bem posicionado, né, vai avaliar ali, olha, você está falando que o seu projeto aqui nos Estados Unidos é esse,
deixa eu ver se seu histórico profissional te credencia a alavancar esse projeto. Então, vai analisar seu histórico profissional, se você é uma pessoa que já está acostumado, habituado a desenvolver esse tipo de trabalho, você estaria bem posicionado para alavancar esse projeto. E o terceiro ponto aí é mais parte subjetiva. O julgador ele vai analisar se tudo isso que ele está vendo no seu processo se credencia a ter uma isenção da oferta de trabalho. Porque o National Interest Waiver, isenção por interesse nacional, a isenção é essa, a isenção da necessidade daquela oferta de trabalho que eu falei agora há pouco, e a isenção de passar pelo crivo do Departamento de Trabalho. Se você for um profissional de alta performance, em qualquer ramo aí das ciências, ou negócios, enfim, você pode ir direto sem a necessidade de uma oferta de trabalho. Lembrando que após dezembro de 2016, teve jurisprudência que abriu mais ainda o leque. Então, por exemplo, caso de empresários. A maioria dos empresários, principalmente aqueles que se fizeram, não vem para cá para pedir ou para trabalhar numa empresa. Eles vêm para criar um projeto para uma startup, para uma empresa que eles querem iniciar, para um movimento que eles querem começar aqui. Uma empresa de consultoria, uma empresa de qualquer coisa. Então, esse empreendedor ganhou também espaço dentro dessas categorias. E as categorias profissionais também. A gente conversa com um dentista que fala, não, mas eu sou dentista, eu vejo dente o dia inteiro. Ok, mas olha a quantidade de custo que tem que fazer, anos de experiência, ganha mais do que a média do seu setor. As áreas dos dentistas, odontologia, medicina, tem muita gente qualificada sob o ponto de vista de um EB1 e de um EB2, que de repente está lá no Brasil pensando, o que eu faço não é nada de extraordinário, mas de acordo com os critérios objetivos da imigração. A outra categoria que a gente vê muito, pilotos. Eu estava conversando lá outro dia com um menino, né, 20 e poucos anos de idade, eu tenho 5.500 horas de voo, já tenho rating, né, que é o treinamento e os cursos para todos os tipos de equipamento, até o último mais moderno, 777, e eu recebi, eu já tenho oferta e já trabalhei, e já estou indo trabalhar para a aerolinha número 1 do mundo, a linha aérea número 1 do mundo. Isso qualificou, né? A gente falou que ele se qualificaria, ele voltou para o país dele, acho que Equador, se não me engano, e aí vai voltar para iniciar o processo. Mas, enfim, o rapaz de 20 e poucos anos se qualificou porque ele se esforçou na profissão dele, ele se destacou na profissão dele. Então, não tem como aqui fazer uma peneira, uma receita de bolo e falar, gente, esses são os critérios. Esses são os critérios, mas você tem que passar por uma consulta com quem entende do assunto para te dizer o seguinte, você qualifica ou não qualifica. Lembrando que agora você tem um numerário grande, número de vagas mais que dobrou. Então, resumindo todas essas boas e algumas não tão boas, mas a maioria boas notícias e novidades que a gente teve recentemente, é agendar uma consulta. A gente não... normalmente a política da firma é não cobrar a primeira consulta, a menos que seja uma consulta específica do tipo, já estou com o meu processo andando com um outro advogado e eu não consigo falar com ele. A gente escuta muito isso. Não consigo falar com o meu advogado, que eu não conhecia vocês, fiz lá com outro e os caras não atendem o telefone. Aí, isso tem uma consulta paga, que a gente vai dispor do nosso tempo para poder dar o parecer ou para poder dar, às vezes, uma informação para alguém que já teria um profissional, teoricamente. Ontem eu estava com uma cliente de um escritório de Nova York. Ela é filha de um cliente nosso, mas da parte da prática de imobiliária do escritório. E ela falou, meu pai pediu para te ligar porque eu não consigo falar com meu advogado, eu estou para embarcar, eu não sei se eu vou entrar, não sei o que eu faço,
o H1B tinha se transferido para outra empresa, expliquei o negócio, hoje de manhã ela, muito obrigada, entrei, deu tudo certo, a gente vai passar nosso caso para vocês. Essa disponibilidade a gente tem, mas não é o objetivo. A gente tenta ajudar todo mundo, mas o objetivo mesmo é tentar conversar e selecionar com as pessoas que têm potencial para se encaixarem nesses processos. E o último deles, eu acho que vale a pena falar também, né, que apesar de ter ficado o valor ter ficado maior agora de investimento, é o EB5, que está dentro dessas categorias aí de EBs. Ele continua com o numerário dele de 10 mil, né, é o que o governo, a imigração atualmente autoriza, emissão de 10 mil green cards através de investimento que outrora era 500 mil dólares, hoje são 900 mil dólares, se for um investimento no centro regional, ou 1 milhão e 800 mil dólares, se for um investimento feito na sua própria empreitada. É um valor significativo, principalmente com o alto dólar em relação ao real, etc., mas tem muita gente que não quer passar pelos critérios subjetivos, ou de repente não qualifica mesmo, mas tem um recurso. E se você tem esse recurso, os critérios são: recurso tem que ser declarado, lícito, com origem, e ele pode estar vindo do Brasil via transferência Banco Central, ou pode já estar aqui em solo americano, desde que ele tenha origem, quando a gente fala origem, não é só do tipo está declarado no imposto de renda. A gente precisa explicar para a imigração, no processo que a gente chama de source of funds, que é a fonte dos recursos, de onde veio esse recurso. Ou seja, foi a venda de uma casa, foi distribuição de dividendos, foi herança, foi a poupança da vida inteira, da onde saiu isso. E o investimento em um centro regional autorizado, se for o caso dos 900 mil, ou no seu projeto próprio, 1 milhão e 800. Normalmente, o mais comum são os 900 mil, são centros regionais que distribuem isso em projetos, por exemplo, residenciais, de construção de hotéis, exato. A mais comum que a gente tem visto é hotelaria, e tem muito varejo também, mas varejo tem um componente de risco, hotelaria é mais sólido. E o mais importante de todos é que cada slot desse investimento aí tem que gerar 10 empregos, né? E isso daí é aprovado através do plano de negócio do projeto, onde você está colocando o valor, e esse montante depois ele retorna para você 3, 4, 5 anos, dependendo do projeto de cada centro regional. E isso também vai para dar direito ao Green Card. É primeiro o condicional, e depois de 2 anos a gente entra com o Removal of Conditions para virar permanente. Existem, de novo, 400 mil vagas de Green Card agora nos próximos 12 meses. Dentro dessas categorias EB1 e suas ramificações, EB2 e suas subdivisões, EB3 e seus determinados tipos, EB4, visto relacionado com religioso, EB5, que é o investimento. Um deles, com certeza, quem deseja vir para cá vai se qualificar. Basta conversar com profissionais qualificados. A gente está à disposição, o número do WhatsApp está lá para fazer os agendamentos. E eu acho que é isso por hoje, né? Depois a gente vai fazer uma para responder as perguntas. Exato, acho que o pessoal, a Thaisa, deve estar aí pegando todas as perguntas, e a gente vai responder todas elas depois. Maravilha. Qualquer dúvida pode ser enviado também por Instagram, mensagem direta do Instagram, pode ser enviada por e-mail, pode ser, nós temos um e-mail geral lá que é o info@piquelawfirm.com. Temos telefone que é nacional, direto em São Paulo, 011, temos telefone aqui direto em Miami, temos o WhatsApp e as diversas mídias sociais, e também isso vai estar no YouTube e no Facebook e demais veículos aí, LinkedIn, etc. Meu, do Mark, da firma, de pelo menos uns 10 canais aí diferentes. Queria agradecer e boa noite para todo mundo. Obrigado por assistir mais uma edição. Obrigado a todos. Até a próxima.